Dê-me licença aí no seu lar, na sua casa. Que Deus possa, em Cristo Jesus, te abençoar ricamente. Espero que, através dos louvores, o seu coração já esteja preparado para ouvir a palavra de Deus. Espero que as aflições já tenham passado. Espero que milagres já tenham ocorrido no seu coração, na sua vida, na sua família e em todas as áreas da sua vida. Nós, nesta noite, em nome de Jesus, queremos meditar juntamente com os irmãos no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Em uma das células, lá na minha casa, um dos irmãos, células online, um dos irmãos lá, o Dinei, créditos ao Dinei, trouxe uma palavra neste capítulo, e depois eu li o restante dos capítulos e falou muito ao meu coração, e nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês alguns ensinamentos que o Senhor ministrou em meu coração. Evangelho de João, capítulo de número 11, apenas alguns versículos. A leitura, o texto no qual nós meditaremos é muito longo, mas nós iremos meditar somente alguns versículos para que nós possamos relembrar a história. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Versículo de número 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Último versículo, 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém. Apenas estes versículos bastam para a gente relembrar, desse texto e para que possamos juntos agora meditar nesse texto. O Evangelho de João é um livro que ressalta, o livro que mais ressalta a divindade de Jesus. Quando nós caminhamos com Jesus, nós sofremos algumas transformações. E eu quero destacar aqui uma transformação que João, o apóstolo João, ele obteve quando ele começa a caminhar com Jesus. Ele outrora, junto com seu irmão, ele foi chamado de filhos do trovão. Filhos do trovão quer dizer que ele queria, no meio da sua caminhada, no meio da sua trajetória, um lugar de privilégios. Ele, num outro cenário, ele pediu Jesus que eles orassem e derramasse fogo dos céus sobre os samaritanos. No entanto, por esses fatos e outros, eles foram chamados de filhos de trovão, aquele que não tem misericórdia, aquele que não tem o amor. E com a caminhada com Jesus, veio a transformação. E esta transformação logo veio que, ao longo da caminhada, o apóstolo João agora não é mais filho de trovão. Pelo contrário, ele é apóstolo do amor. Glórias a Jesus. Durante a nossa caminhada, nós vamos tendo muitas transformações. E nós precisamos de permitir que o Senhor Jesus nos transforme. Nós carecemos de muitas transformações. Basta nós andarmos com Ele, estarmos atentos para que estas transformações sejam realizadas nas nossas vidas. Por esse motivo, que agora, não mais filhos do trovão, mas pelo contrário, apóstolo do amor. Que transformação! Posso notar através da minha vida quantas transformações o Senhor Jesus fez na minha vida. A minha família, aqueles que estão mais próximos de mim, pode observar mais mudanças. Mas aqueles que estão ao entorno, os meus amigos, no trabalho, também viram umas mudanças. E estão vendo as mudanças, porque o Senhor fez e continua fazendo muitas mudanças. Porque eu?
sou carente, nós somos carentes de transformações. E que nessa caminhada com Jesus, nós possamos permitir que o Senhor nos transforme para que sejamos um ser humano melhor, para que sejamos um cristão melhor. Ainda na introdução, eu quero lembrar aqui, né, e chamar a sua atenção, né, para um texto que está em Lucas 10, 38. Nós falaremos de Marta aqui, mas quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, Jesus estava ali perto de Marta e de Maria, e Marta estava distraída com muitas coisas, distraída com muitos afazeres, e não permitiu que aquele momento fosse um momento de qualidade com Deus. Aí na sua casa, não sei o que está tirando a sua atenção, se é o muito serviço, se é as muitas atividades, se é a sua rotina, se é os fatos que têm ocorrido na nossa família por causa desta pandemia. Não sei o que tem tirado o seu sono, a sua atenção, não sei o que tem servido de distração para você, mas eu quero te convidar nesta noite, assim como Maria fez naquele momento. Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, Marta estava distraída. E nesse momento, para que nós tenhamos qualidade com Deus, pare tudo que você esteja fazendo, para que juntos possamos meditar nesse texto, meditar nesta palavra gloriosa que o Senhor Jesus tem para nós nesta noite. Que este momento seja um momento de qualidade com Deus. Que nós não estejamos distraídos, mas um momento de qualidade com Deus, para a glória de Deus Pai. No verso de número 2, nós vamos observar que Maria é aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Um óleo de nardo puro, de muito valor, de muito preço. E estava num jantar em Betânia, quando de repentemente Maria, aproveitando a oportunidade de adorar, aproveitando a oportunidade de se quebrantar, de estar aos pés de Jesus, num jantar com seus discípulos, quando de repente Maria rouba a cena e quebrando aquele vaso, ungindo Jesus, honrando a Jesus, adorando a Ele, expressando tudo aquilo que estava no seu coração com aquela atitude. E eu quero te convidar para que nesse verso de número 2 nós possamos aprender como Maria. Não vamos esperar, nós vamos ver pelo texto que Lázaro estava enfermo e havia morrido. Não vamos esperar que os problemas, que as situações complicadas cheguem em nossas vidas para que possamos então nos derramar na presença de Deus. Pelo contrário, faça como Maria, adore antes que os problemas possam te assolar. Porque tem muitos cristãos que adoram somente o Senhor em espírito e em verdade, quando passam por lutas, por provações, por aflições, por enfermidades. Mas vamos como Maria, antes de qualquer problema, aproveite a oportunidade, se entregue, adore, quebre o vaso, derrame o perfume, honre ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, adore a Deus aí agora na sua casa, glorifica o Senhor, levanta as suas mãos, glorifica o nome do Pai, renda a eles aleluias, porque Ele merece, Ele é o único digno de toda a nossa adoração. Roube a cena e chame a atenção do Senhor Jesus para a sua vida, através da adoração, através da oração, através das suas atitudes, mas se renda a Ele. Vamos aprender com Maria, vamos quebrar os vasos, vamos ungir o Senhor com tudo que nós temos de melhor. Foi isso que ela fez. Adorou ao Senhor. Sem nenhum pretexto porque precisava de uma bênção, sem nenhum pretexto porque precisava da cura do seu irmão, não. Esse fato que estou citando, que o próprio texto citou no versículo de número 2, foi retratado lá em Mateus 26, versículo 6 em diante, um jantar em Betânia, uma outra situação. Não espere, meu irmão, não perca tempo, adore a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maria nos traz este exemplo de adorar a Deus de forma continuada, sempre e constante. Que nós não possamos esperar o desemprego bater nas nossas portas. Que nós não possamos esperar a enfermidade para que depois nós possamos adorar a Deus. Vamos fazer isso independente das situações que nós possamos viver, porque Jesus, Ele é maravilhoso e busca
busca em nós essa adoração. Aleluias. E é interessante que é mais fácil pedir algo a alguém quando nós temos intimidade com essa pessoa. E Maria já desenvolvia essa intimidade, já desenvolvia este relacionamento antes que o problema chegasse. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vamos aprender nesse texto. Vamos aprender nesse texto de que, de fato, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Cristo para que nós possamos, pedir Ele algo quando nós estivermos precisando. Vamos estar mais próximos na bonança para que quando vier as tempestades, a tribulação, nós já estejamos perto, nos braços do Pai. Porque eu entendo que quando eu não oro, quando eu não busco ao Senhor, eu entendo que quando nós não temos atitudes de acordo com a palavra de Deus, aleluia, nós estamos distanciando do Senhor. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, nós nos aproximamos dEle. E quando nós passamos por problemas, por dificuldades, nós já estamos perto de Deus. Nós já estamos perto de Jesus. Nós já relacionamos diariamente. Amém? Glórias a Jesus. Aleluia. No verso 3, as irmãs Marta e Maria, Maria e Marta, mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava enfermo. Eu vejo aqui e entendo que isso foi, para nós hoje, entendo que é uma oração. Mandaram alguém ir até Jesus e dizer para ele, Lázaro está enfermo. Meu irmão, minha irmã, jovem, criança, adolescentes que me ouvem, vamos apresentar tudo ao Senhor. Vamos apresentar tudo a Deus em oração, em súplicas, com clamor. Mandaram dizer a Jesus, Lázaro está enfermo. Apresente tudo a Deus, porque Ele conhece de todos os detalhes. Apresente a Jesus os detalhes da sua vida, o que você tem passado. Como tem sido o seu casamento? Apresente a Jesus. Assim como fizeram as irmãs Marta e Maria, mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava enfermo. Apresente a Jesus o temperamento, o comportamento do seu filho. Apresente a Jesus as lutas, as tentações que você tem internamente, que é algo de foro íntimo que ninguém sabe, mas Ele sabe. Apresente a Jesus. Não perca a oportunidade de aprender com Jesus. Não perca a oportunidade de adorar, de relacionar com Jesus e apresentar a Ele tudo que você tem passado, tudo que você tem sentido. Porque Ele nos assiste, Ele está conosco. Tem momentos que parece que não, mas Ele está no controle da situação. Ele é o Deus da nossa vida, é um Deus que mudou a história. Ele é o Deus criador. Não vamos perder a oportunidade de apresentar a Deus os detalhes da nossa vida, os detalhes do nosso casamento. Como tem sido na faculdade, na escola agora com esse período, voltando remotamente a nossa vida acadêmica. Mas nós precisamos de apresentar a Deus. Manda dizer a Jesus que Lázaro está enfermo. Eu vejo aqui a preocupação das irmãs de apresentar o seu irmão que estava enfermo ao Senhor Jesus. Mandaram dizer, dar ciência para Jesus dos seus problemas. Glória a Deus, porque Ele pode resolver. Ele pode resolver. Às vezes nós passamos por problemas e procuramos um irmão, um amigo, seja lá quem for, porque nós acreditamos que aquelas pessoas vão nos ajudar. E por último nós apresentamos a Jesus. Vamos fazer o contrário, vamos apresentar a Jesus, para que depois possamos compartilhar com os santos. Mas vamos de antemão apresentar a Jesus a nossa situação, a nossa causa, o que temos passado, porque somente Ele pode mudar e fazer todas as coisas. Se abra por inteiro, sem reservas, se entregue na oração. Isto eu aprendo nesse verso de número 3. Assim como também no verso de número 4, nós vamos ver que após a apresentação da enfermidade de Lázaro a Jesus, ele responde
esta enfermidade não é para a morte. Meu irmão, que esse versículo sirva de consolo para você. Minha irmã, que este versículo seja de consolo para você. Jesus sabe do nosso futuro. Jesus sabe do nosso amanhã. Esta enfermidade não é para a morte. Aleluia! Glória a Deus, Ele sabe do nosso futuro. Ele sabe do nosso amanhã. Esta enfermidade não é para a morte. Glória a Deus, por isso que nós devemos apresentar a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas, e o tempo está, aleluia, sobre o controle, sobre o domínio, sobre o senhorio do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A enfermidade não era para a morte, foi o que Jesus disse. Após apresentarmos uma situação ao Senhor, Ele nos responde. Ele estava respondendo a oração de Marta e Maria. Esta enfermidade não é para a morte. O verso 4 eu vejo uma resposta de oração. No verso 4 eu vejo uma resposta das súplicas daquelas irmãs. Por isso que nós devemos apresentar, porque o milagre não só foi na vida de Lázaro, mas também ocorreu muitos milagres na vida de Maria, na vida de Marta e nas nossas vidas hoje. O milagre não foi tema desta mensagem. O milagre não foi somente na vida de Lázaro. Também foi na vida de Maria. Também aconteceu milagres na vida de Marta. Milagres que nos levam ao aprendizado da adoração, da comunhão, da intimidade. E nós vamos ver isso aqui agora. Aleluia! Para que nós possamos apresentar a resposta do Senhor, nós precisamos de apresentar a Ele a nossa oração. Jesus sabe de todas as coisas. Esta enfermidade não é para a morte. Por isso eu te convido, meu irmão, a descansar no Senhor. Por isso eu te convido, minha irmã, a descansar no Senhor. Porque Ele conhece, Ele sabe que você vai fazer uma cirurgia daqui a alguns dias. Ele sabe o que vai acontecer antes mesmo que aconteça com você. Por isso que nós devemos estar ao lado dele. Por isso que eu te convidei outrora a derramar o óleo sobre ele, porque ele é fiel para te abençoar, para te curar, para antecipar algumas coisas, para te livrar, meu irmão. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, vai absorvendo, meu irmão, esta palavra, porque enquanto você absorve esta palavra, Jesus vai fazendo milagres na sua casa, Jesus vai fazendo milagres na sua família, vai absorvendo a palavra, como você absorveu os louvores de outrora, as mensagens de outrora, para que Deus venha fazer um milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus, porque eu creio, meu irmão, não há barreiras para o agir de Deus. Nós estamos online aqui, nós estamos ao vivo online, aleluia, mas pode ser que você vai ouvir essa mensagem amanhã ou depois, meses, anos depois, o poder de Deus, aleluia, vai estar atuante, operante na sua vida quando você ouvir esta mensagem, em nome de Jesus, glória a Deus. Por isso descanse, porque Ele conhece, Ele sabe da nossa dor, amém? Também aprendo no verso de número 5, Jesus os amava, o verso 5 nos diz isso, que Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquela família, era uma família íntima do Senhor, eles tinham um relacionamento interpessoal, aleluia. Jesus amava aquela família, mas nem só porque Jesus os amava, nem só porque Jesus nos ama, Ele nos isenta de provações, Ele nos isenta de sofrimentos e dores. Jesus me ama, Jesus te ama. Estas lutas, as provações, as enfermidades, como o texto está dizendo, não é para sua destruição, meu irmão, minha irmã, é para seu aprendizado. Para seu aprendizado, para nosso aprendizado, porque o milagre não só foi na vida de Lázaro. Oh, aleluia! Você pode glorificar o Senhor aí na sua casa. Aleluia! O milagre não só foi na vida de Lázaro,
Por isso que nós precisamos passar pelas provações, glorificando, exaltando, dando um bom testemunho. Porque o milagre acontece também na vida do meu irmão, que fica sabendo da história depois, que ouve o testemunho depois. A edificação não é sua, a edificação é nossa. Nós somos um corpo. Se o dedinho sara, beneficia todo o corpo. Se feriu, prejudica todo o corpo. Meu irmão, nós somos um corpo. É aprendizado para todo mundo. Amém? O milagre não só foi na vida de Lázaro, também na vida de Marta e Maria e hoje nas nossas vidas para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então, eu entendo nesses versos de número 5 do Evangelho de João 11, que Jesus os amava, mas nem só por isso lhes deu a isenção de problemas e de dificuldades, de sentir dores, de lamentar, chorar, de sentir angústias. Aleluia! Às vezes nós temos a impressão, no meio do problema, de que Jesus não está conosco. Temos esta impressão, mas é só impressão. Isso é só um sentimento ruim que veio bater na porta do seu coração. Mas não dê vazão para ele, não abra a porta do seu coração para o desespero. Acalme-se, porque o Senhor Jesus, Ele conhece o nosso amanhã. Nós já falamos que Ele conhece o nosso amanhã. Agora nós estamos aprendendo que Ele me ama, mas não me isenta de passar por problemas conjugais, emocionais, no trabalho, na faculdade. Onde quer que nós estejamos, nós vamos enfrentar problemas. Nem só por isso eu vou parar. Pelo contrário, resiliência, persistência. Continue, não pare, porque nós nascemos para vencer. Porque o nosso Deus, Ele venceu e nos garante a vitória. Oh, glórias a Jesus, pois Ele te ama, meu irmão. Ele te ama, minha irmã. Aleluia, nem só por isso Ele nos isenta e nem só por isso Ele te abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o verso de número 17. Lázaro, nesse momento, na altura desse versículo, Lázaro já estava morto há 4 dias. Aquela enfermidade levou ele à morte. Eu vejo nesse versículo uma situação que está fora do controle de Marta e Maria. Quando Lázaro ainda estava enfermo, aleluia, aquela enfermidade, de certa forma, estava no controle de Marta e Maria, porque elas estavam cuidando. Elas estavam acompanhando ali todo aquele cenário. As nossas avós acompanham fazendo um chazinho, né, colocando um cobertor a mais. Aí elas estavam fazendo aquilo que estava ao alcance delas. Quem sabe fazendo um chazinho, quem sabe? Né, trazendo o medicamento na hora certa. Elas estavam fazendo aquilo que estava sob o controle delas. Mas agora, Lázaro morreu. Uma situação que estava fora do controle delas. Uma situação que estava somente nas mãos de Deus. Enquanto Lázaro estava enfermo, elas cuidavam. Agora morto, já não tem como fazer mais nada. Meu irmão, eu aprendo nesse versículo que tem situações que o Senhor aparentemente tira do nosso controle para nosso aprendizado. Tira do nosso controle para mostrar que Ele é Deus. Que Ele é Senhor das nossas vidas. Porque nós no controle vem a autossuficiência. Porque nós no controle, nós nos orgulhamos da força do nosso braço. Mas quando algumas situações fogem do nosso controle, nós nos tornamos impotentes. Aí sim que nós nos humilhamos. E é bíblico que os humilhados serão exaltados. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Oh, aleluia! Glórias a Jesus! Meu irmão, tem situações que às vezes fogem do nosso controle, mas não do controle de Deus. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Não pensa que esse momento no qual o mundo tem vivido, essa dificuldade que todos nós temos enfrentado, todas as culturas têm enfrentado isso. Não pense que isso
está fora do controle de Deus. Não pensa que a situação que de forma individual você tem passado no seu casamento, no relacionamento com o seu filho, com o seu vizinho, com sua parentela, no seu trabalho, não pensa que isso o Senhor não está assistindo, que o Senhor não está te ouvindo as suas orações. O Senhor não só quer que nós possamos desenvolver a dependência somente nas situações que nós não temos controle. Respirar está no seu controle? Sim. Falar está no seu controle? Sim. A morte está no seu controle? Não. Mas eu preciso de apresentar a Deus, Senhor, até o meu respirar. Porque João 15:5, nada podeis fazer sem Ele. Nada podeis fazer. Até respirar nós dependemos dEle. Até para falar, para olhar, abrir os olhos, nós dependemos dEle. Meu irmão, dependa do Senhor Jesus para tudo na sua vida. Não só nas situações que está fora do teu controle. Apresente a Deus a sua noite. Apresente a Deus o seu dia. Porque Ele também quer estar governando a sua vida até nos detalhes. Porque Ele é um Deus de detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo isso. Neste verso 17, nós aprendemos isso. Porque tem situações que Ele pode fazer, tem situações que nós podemos fazer. Mas que nós possamos desenvolver, não é fácil. Que nós possamos desenvolver esta dependência do Senhor, até mesmo para ir a uma loja e comprar uns sapatos. Até mesmo para poder acordar amanhã e já ir para o trabalho. Que nós possamos desenvolver uma dependência do Senhor, como um bebê recém-nascido tem da sua mãe. Pois um recém-nascido depende totalmente da sua mãe, dos seus cuidados, da sua atenção, do toque. Que nós possamos desenvolver este cuidado, essa dependência daquele que tudo pode fazer por nós. Glória a Deus. Eu aprendo também, seguindo no texto, no verso de número 20, que Marta saiu ao encontro de Jesus. Jesus demorou alguns dias, se não me falha a memória, 2 dias, para poder ir até a casa de Lázaro e acontecer todo aquele cenário. Demorou 2 dias, pois ele estava em um local e Marta e Maria moravam em Betânia. E havia uma certa distância, e Jesus estava com algumas coisas a fazer antes de atender Lázaro. Quando Jesus chega naquela situação, Lázaro já estava morto, e no verso 20, Marta, sabendo que Jesus estava próximo, saiu ao encontro de Jesus. Meu irmão, vai ao encontro de Jesus. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, nós podemos ter a certeza do milagre. Na vida de quem nós temos orado, na vida de Lázaro, e na nossa vida que temos participado e vivenciado, acompanhado essa situação. Aleluia. Vai ao encontro. Marta saiu ao encontro de Jesus. E em nome de Jesus, meu irmão, sai nesta noite ao encontro do Senhor Jesus. E como nós realizamos isso? Através da oração, com as nossas atitudes. Aleluia. Faça isso. Vá ao encontro. No verso 21, nós vamos observar que Marta chegou falando: Senhor, se o Senhor não tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor não tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu vejo aqui que nós cremos em Deus, que nós temos fé em Deus, mas em algumas situações nós o colocamos dentro de uma caixinha. E nós vamos ver no decorrer desse texto. O fato que eu quero destacar nesse verso e o que eu aprendo neste verso é que Marta chegou falando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Demonstrou, irmão, falta de tato. Demonstrou, minha irmã, falta de intimidade, falta de comunhão com Deus.
Porque no versículo de número 32, Maria foi também ao encontro de Jesus. Acompanhe aí na sua Bíblia. Que Maria foi também ao encontro de Jesus, mas quando ela viu Jesus, ela lançou-se aos seus pés. Ela disse a mesma coisa que Marta havia dito. Mas antes de falar, ela se quebrantou. Antes de falar, ela lançou-se aos pés de Jesus. Olha a intimidade, olha o tato, olha a comunhão, olha a diferença. Ambas estavam passando pela mesma situação, pelo mesmo problema. Olha só a diferença. Marta, eu quero notar e destacar que Marta faltava intimidade, faltava comunhão. Ao contrário de Maria, Maria tinha comunhão, Maria tinha tato, Maria tinha intimidade. Porque antes de mais nada, meu irmão, adore. Oração do Pai Nosso. Antes de falar qualquer coisa, adore. Destaque que Ele é Pai, que Ele é Pai nosso. Engrandeça Ele, louve a Ele. Coloca Ele no seu devido lugar, para que depois você venha apresentar a sua causa. Venha apresentar a causa do nosso próximo. Maria, agora aos pés de Jesus, lançou-se aos pés e também disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Meu irmão, olha a diferença do coração das irmãs mencionadas no texto. Olha a diferença de coração de uma para o coração da outra. Outrora, nós vamos observar que ela jogou o unguento lá atrás, naquele cenário de Mateus 26. Ela quebrou o unguento e foi destacado aqui no verso 2. Ela já tinha intimidade. Lembra que eu disse que é mais fácil pedir quando nós temos intimidade, quando nós já temos um relacionamento? É mais fácil, porque eu já relaciono. E olha só, eu destaco aqui a forma, o coração de Maria. Eu destaco aqui que ela chega e lança aos pés de Jesus. Meu irmão, lança-se aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Lança-se aos pés, se humilha diante dele, porque ele pode fazer qualquer coisa na minha, na sua, nas nossas vidas. Aleluia. Eu aprendo também, e vejo no próprio texto, que no versículo de número 24 e 27, que eu quero ler com os irmãos, Marta conhecia Jesus muito bem. Conhecia a escatologia, conhecia Jesus, né, os fatos futuros. Marta conhecia a escatologia, vamos ver no verso 24. Disse-lhe Marta, em um diálogo com Jesus ali, depois você lê melhor. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus fala: Marta, seu irmão há de ressuscitar. Aí Marta, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mencionando, né, a volta de Jesus, mencionando naquele grande dia tão esperado por todos nós cristãos. Olha só como ela conhecia a história, como é que ela conhecia a palavra de Deus. Mas conhecer a palavra de Deus não é o suficiente. Também tem que ter um coração quebrantado. Um coração quebrantado, com conhecimento da palavra de Deus. Oh glória, ninguém nos segura, meu irmão. Não há barreiras que possam nos parar. Só o conhecimento da palavra não é o suficiente. Tem que estar misturada com fé. Tem que estar misturada com intimidade, com comunhão. Tem que ter mais coisas. A carne por si só não tem o seu sabor adequado. Tem que ter mais coisas. Só o conhecimento de Deus não basta. Porque Marta, o texto nos diz que Marta conhecia até mesmo os fatos vindouros. Vamos ver um outro verso, o 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor. Na mesma prosa, porém, em um outro momento, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela conhecia a palavra. Marta conhecia a palavra. Conhecia Jesus. Mas não basta, meu irmão. Tem que haver em nós também intimidade. Conhecer é bom, mas ter comunhão é muito melhor. Desenvolva isso. É uma oportunidade de, na caminhada, desenvolver a comunhão. Desenvolver isso, além do conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Amém? É um barco com 2 remos. São situações que precisam de uma e de outra. A fé e as obras
Aleluia, porque a fé por si só é morta. A obra por si só é morta. Tem que haver mais coisas. Amém? Glórias a Jesus. Guarde esta palavra no seu coração. Aleluia. O verso de número 33. Jesus sentiu a dor. No verso de número 33, Jesus, quando viu Marta e Maria chorando, ali também os que estavam ao entorno, os judeus, eles estavam todo mundo juntos. Quando Jesus viu tudo aquilo, quando já tinham dialogados com Marta e agora com Maria, Jesus sente a dor. Jesus, no versículo de número 33, ele sentiu a dor. As lágrimas de Marta e Maria, as orações tinham chegado aos seus pés. Ele sentiu a dor daquelas irmãs. E no verso número 35, um versículo curtinho, mas que nos ensina muito. Jesus chorou. Aleluia. Depois desta leitura, meu irmão, minha irmã, você ainda duvida que Ele nos assiste? Que Ele sente as nossas dores? Depois dessa leitura, você ainda tem dúvida de que Ele está te acompanhando, de que Ele está te abençoando, apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo? Depois da leitura desse versículo, irmãos, eu entendo, esse versículo me consola, porque eu entendo que o Senhor está nos assistindo, que o Senhor está nos olhando. Nós não estamos aí como uma folha ao vento. Existe aquele que está dominando, controlando, preparando a nossa história, preparando caminhos, preparando pessoas. Ele sente a sua dor. Você não está sozinho. Você não está só. Às vezes você está só de companhia, um irmão, ou alguém da sua família, mas Ele, o Senhor Jesus, está com você. Ele está sentindo a sua dor. Ele está sentindo, Ele está te observando, te olhando, porque o guarda de Israel não dorme. Que este verso 33 e 35 do Evangelho de João, capítulo 11, seja um consolo para nós, porque Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Lembra daquela história das pegadas na areia? 2 pegadas. E no momento da dificuldade da história, daquela conversa, daquele diálogo, chega no momento da dificuldade daquele diálogo, o moço disse, olha para trás e só vê uma pegada, mas era quando o Senhor estava com aquele moço no colo. Por isso que havia só uma pegada. Pode parecer que você está sozinho. É só a aparência. Deus está com você. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Me aconteceu algumas coisas nesses últimos dias. Eu estou de férias. Por isso é que eu estou assim, mais moreninho. Mas não é moreninho de praia, não. É moreninho porque eu estou fazendo o telhado lá da minha casa e estou pegando um sol lá. Né? Mais fortinho também, que estou em casa parado e tal. Glória a Deus. Mas eu tenho vivido algumas coisas e gostaria de compartilhar com você do cuidado que Deus tem tido comigo. Me aconteceu algumas coisas que para uns é coincidência, mas para mim não. Para mim é Jesus operando. Para mim é Jesus cuidando. Não porque mereço. Eu já até relatei lá na célula com os irmãos. Eu estava precisando de uma terra para poder acertar lá o meu quintal. E de férias, né? Passou uns caminhões de terra lá, rapaz. Passou uns caminhões de terra lá e eu imediatamente corri no portão e gritei, acenei para o motorista assim, joga a terra aqui, de longe, só no gesto, né? Mas eu quis dizer isso, joga a terra aqui, tal. O motorista me deu joia, eu já abri o portão, ele deu ré com um caminhão lá no meu lote, lá, jogou a terra para mim. 2 dias, 3 dias depois, passa um moço em frente à minha casa, de bobeira com uma retroescavadeira. Corri no portão de novo, cheguei lá, espalha uma terra ali para mim. Meu irmão, não paguei nada. 3 caminhões de terra. Eu já estava até analisando a minha agenda para poder espalhar aquilo. 3 dias depois, passa uma retroescavadeira de bobeira, o moço entrou lá, fez tudo que precisava para mim, sem sair um tostão do meu bolso. Para a glória de Deus, isso é cuidado.
Isso é a confirmação desses versículos, que Ele nos assiste, que Ele sabe das nossas necessidades e sabe o quanto precisamos de algo. Isto é cuidado, não é coincidência. Quero te falar ainda de mais 2 fatos. A minha casa, o eletricista que dimensionou lá as fiações, os painéis elétricos e etc., dimensionou o meu disjuntor do padrão errado. Então eu ligava o chuveiro e a panela elétrica, a luz caía. Conexão de internet, caía TV, caía tudo. Eu só tinha que usar o chuveiro lá em casa e meia dúzia de lâmpadas. E eu com aquilo, falei, nossa, eu liguei na CEMIG, só estamos atendendo acidentes nas redes elétricas e casos emergenciais. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Peguei as orientações, né, necessárias, fiz lá um protocolo, fiz um chamado. Meu irmão, 2 dias depois, quem bate lá na minha porta? Eu estava esperando um serviço para 2021. Quem bate na minha porta? O pessoal da companhia elétrica para poder resolver o meu problema. Meu irmão, ô glória, agora eu posso ligar os 2 chuveiros, ver TV e ligar a máquina e fazer... Isso é cuidado, meu irmão. Isso é cuidado. Você quer ver outra coisa? Esses dias de férias, como já disse, estou mexendo lá em casa, fazendo algumas reformas, né? Ampliando não, né? Mas algumas reformas. E quando era umas 14 horas, 2 da tarde, o cimento acabou. Eu falei, nossa, vou ter que ir lá embaixo no depósito. Estou trabalhando no 2º andar lá na minha casa, né? Nossa, vou ter que ir lá embaixo, vai atrasar o serviço e tal, vai atrasar o nosso café, o planejamento do dia e tal. Quando, de repente, passa lá o carro do depósito com um saco de cimento, lá da laje eu assoviei para ele, esse cimento aí, eu estou voltando para o depósito porque a obra do rapaz lá acabou, sobrou cimento lá, opa, deixa aqui. O rapaz do depósito, eu não precisei nem de ir lá embaixo, meu irmão, isso é cuidado. Não é coincidência, é Jesus, é cuidado. Ele está te assistindo também, e na hora certa vai te abençoar também. Aleluia. Eu só quis frisar isso, mencionar isso com os irmãos, para compartilhar esse testemunho. Já estamos chegando no final. O versículo de número 37 também eu aprendo algo extraordinário. Vamos ler. E alguns deles disseram, não podia ele... Os judeus, aqueles que estavam ali também ouvindo aquele diálogo, aquela conversa, aquele cenário. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também que este não morresse? Nós cremos em Jesus, mas nós colocamos ele dentro de uma caixinha. Eles criam Jesus, que Jesus podia curar, que Jesus podia curar os cegos, que Jesus podia fazer milagres, mas não podia ressuscitar. Nós cremos, nós temos fé e confiança, mas às vezes nós colocamos o nosso Deus tão grande dentro de uma caixinha. Vamos crer que Ele de fato é o Deus dos impossíveis. Aleluia! É isso que eu aprendo nesse verso. Que Ele não podia ter curado, assim como curou o cego, podia livrar lá da enfermidade. Deus pode, meu irmão, todas as coisas no nome de Jesus. Deus, Ele é o Deus criador. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Verso 39, nós vamos ver que Jesus chega perto do túmulo. Tirai a pedra. Tira aquilo que está impedindo. Tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra da falta de fé. Tira a pedra da apostasia. Tira a pedra. Tira a pedra da negligência na oração. Tira a pedra da incredulidade, do desânimo. Tira a pedra. Aleluia. Eu aprendo que nós precisamos remover algumas coisas. Antes, chegar no céu, faltando um braço do que ir para o inferno com os 2 ou todos os membros. Nós precisamos remover algumas coisas. Nós precisamos pelo caminho, de jogar algumas bagagens, senão o barco afunda. Nós precisamos remover algumas coisas para que o milagre aconteça, para que as coisas aconteçam, para que as nossas orações sejam respondidas. Eu aprendo, último verso, 45. Depois do milagre, muitos creram nele. Aí eu lembrei de Tomé. Lembrei de Tomé,
João capítulo 20, verso 29. Tomé precisou tocar nas chagas de Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meu irmão, você precisa de milagre para você continuar a caminhada? Você precisa de ver milagres? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Seja um destes. O milagre deve nos edificar. O milagre deve fazer com que a minha fé se reanime, se reaja. O milagre deve me fazer sair do lugar. Sim, é muito bom ver milagres. Mas se não houver milagres, se o fruto da vide não florescer, ele continua Deus. Pode acontecer qualquer coisa, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Depois do milagre, eles creram. Que nós possamos ver o milagre e crer, aumentar nossa fé, mudar o nível espiritual, que nós possamos ver o milagre, mas tem pessoas que recebem o milagre, ou vê o milagre na vida de alguém e não cresce com isso. Que dureza de coração, está repreendido em nome de Jesus. Tira isso do seu coração. Tem pessoas que acontece um milagre com ele, eles falam que é sorte. Ele fala que é uma coincidência. Olha os testemunhos que eu mencionei, não é coincidência. Tem nome, Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, aprender com este texto no qual nós meditamos nesta noite. O milagre não era somente na vida de Lázaro. Quantos ensinamentos! O milagre também foi na vida de Marta e Maria. E hoje o milagre está sendo nas nossas vidas. Quantos ensinamentos! Quanto aprendizado neste texto! Aquilo que acontece na minha vida é exemplo para a vida do próximo. Serve de edificação para a vida do próximo. Por isso que nós devemos testemunhar. Porque o meu testemunho, o seu, o nosso testemunho faz com que a fé de alguém seja edificada. Assim como a nossa fé nesta noite está sendo edificada por este texto, pelos louvores que foram entoados. Aleluia! A minha provação, os meus problemas, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos os desfechos da história e nós vemos Deus operando milagres. Meu irmão, aguarde o desfecho, porque Deus fará um grande milagre na sua vida. Amém? O milagre não só foi na vida de Lázaro, foi nas nossas também. Para a glória de Deus Pai. Amém?